E aí, meu povo, vamos lá? Vamos voltar aqui para a nossa aula de lipídios, beleza? Então, dando continuidade ao conteúdo de carboidratos, ao conteúdo de moléculas orgânicas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre lipídios, beleza? Então, vocês lembram de mim falando, né, sobre a questão de diversos compostos que são é, energéticos, né? Os lipídios são um deles. Os lipídios têm uma função extremamente importante, que é a função de reserva de energia em determinados grupos. E a gente vai ver que nos grupos animais, tudo bem? Nós temos diversos grupos de lipídios, nós vamos falar cada um deles aqui nessa aula. Nossas primeiras informações a respeito dos lipídios, talvez a que cai mais em provas, em tudo, é essa daqui, tá? Lipídios são apolares, ou seja, lipídios não têm polaridade, não tem carga. O que é que significa isso? Significa que essas moléculas elas não são capazes de serem dissolvidas em água. Então, lipídios não têm solubilidade em água. Lipídios são solubilizados apenas em outros lipídios ou em alguns solventes orgânicos que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Tudo bem? Essa aqui é a estrutura básica de um lipídio. Então, se lembra, o lipídio ele é apolar. Apolar, não tem polaridade, não é dissolvível em água. Perceba que aqui a gente não tem nenhum local que tem nenhum tipo de polaridade. E essa aqui é a composição de um lipídio. A gente tem um álcool aqui nessa cabeça, né? E aí a gente tem esse carbono, vocês lembram, né? O carbono ele sempre faz 4 ligações, não é isso? Então aqui, ó, o carbono faz 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cada carbono ele vai ser ligado a um outro carbono em cadeia e em cima e embaixo ligado a 2 hidrogênios. Isso aqui, quando vocês veem essa estrutura reta, a gente diz que isso aqui é um carbono saturado, porque nenhum desses carbonos cabe mais nenhuma outra ligação. Tudo bem? Ah, professor, e esse primeiro aqui? A gente só está vendo 3. Não, a gente está vendo 4, tá? Uma, duas aqui, ó. 3, 4. Tem duas ligações aqui com esse oxigênio. É uma dupla ligação. Beleza? Então, aqui está basicamente a estrutura molecular de um lipídio. Essa cadeia, gente, ela pode ser maior. Em direção aqui à direita, ela pode ser maior. A gente pode ter aqui, em vez desse H, a gente pode ter outro C. Aí, aqui para cima, mais um H. E aqui para baixo, outro H. E aqui para frente, outro C. E aqui para cima outro H e para baixo também, e assim sucessivamente. Então, lembra que eu falei que o lipídio ele é apolar? A gente já tinha falado sobre isso nas outras aulas anteriores, né? Então, aqui para frente, mais outro C e assim sucessivamente. Então, pode ser outro H aqui para encerrar. Quanto maior for essa cadeia aqui, gente, mais apolar é esse lipídio. Quanto mais carbono e hidrogênio, quanto maior for a cadeia do lipídio, mais apolar esse lipídio é. Tudo bem? Quais são as características dos lipídios? Bom, eu trouxe 4 características principais dos lipídios para vocês. Primeiro, os lipídios eles são apolares, logo eles são insolúveis em água. E também não são solúveis em solventes polares. No caso, a água é um solvente polar. Tudo bem? Então, anota isso aqui, que talvez isso aqui seja a característica mais importante que vocês vão se lembrar mais e que vai cair mais em provas para vocês. Contudo, eles são solúveis em gordura, né, e em solventes orgânicos, como, por exemplo, a benzina e o éter. A benzina é um composto que ele é derivado do petróleo, tá? E aí ele dissolve muito bem lipídios. Tá? E aí, em compostos gordurosos também, esses lipídios eles são solúveis. Um exemplo de compostos gordurosos que a gente usa para dissolver lipídios é o que? O sabão, né, gente? O sabão é um composto que ele é basicamente derivado da gordura. Então, nós temos lipídios ali no sabão, no sabão, no detergente, e aí eles vão destruir, eles vão dissolver esses lipídios. É por isso que a gente usa sabão para lavar a mão, porque muitas vezes quando a gente está com a mão suja de gordura, qualquer outra coisa assim, a gente usa sabão para lavar, né? Porque o sabão ele dissolve os lipídios e ele dissolve as estruturas celulares de bactérias ou outros micro-organismos que possam infectar
a nossa pele, tá? Os lipídios, gente, eles não são macromoléculas, porque eles não formam polímeros. O que é um polímero, gente? O polímero é uma grande cadeia da mesma coisa. Então, são vários e vários e vários e vários de uma determinada estrutura, de um determinado composto ligado em cadeia. Então, se eu tivesse, por exemplo, como um carboidrato, com composto, ele é um grande polímero, porque você tem uma molécula de glicose ligada a outra molécula de glicose, por exemplo, né? Ligada a outra molécula de glicose, ligada a outra molécula de glicose, e você faz aqui um composto gigantesco de moléculas de glicose ligado, amido, celulose, quitina, que a gente viu na outra aula, né? Nos lipídios a gente não tem isso. A gente não tem a formação de macromoléculas, porque elas não formam polímeros. Para você ter uma macromolécula é necessariamente um polímero, tudo bem? A gente vai ver que o lipídio, ele forma o que a gente vai chamar de triglicerídeo ou triacilglicerol, que são basicamente 3 ácidos graxos unidos por uma cadeia, mas isso também não é um polímero, tudo bem? Então, gente, lembra disso aqui, não formam polímeros porque eles não se unem para formar grandes cadeias, logo eles não formam macromoléculas. Aí você pergunta assim, mas professor, mas aqui não é uma ligação em cadeia de carbono e hidrogênio? Não, tá, gente? Isso aqui tudo é um único lipídio. Um lipídio é essa ligação em série de carbonos e hidrogênios com essa cabeça de álcool. Tudo bem? Isso aqui não é um polímero, isso aqui é um único lipídio. Aqui são as funções, pessoal. Já tem 6 funções para os lipídios. A primeira função é de reserva energética. Gente, o lipídio, as gorduras, elas são muito mais energéticas do que a glicose. Aí você me pergunta assim, mas professor, mas por que então que não usa glicose? Ou, desculpa, por que não usa gordura em vez de usar glicose? Primeiro porque a gordura ela é muito mais difícil de você quebrar, tá? Você investe muito mais, você faz um investimento energético muito mais alto e demora muito mais para você quebrar essa gordura e transformá-la em energia. E aí, quando você tem a glicose disponível, a glicose é muito mais simples de quebrar. E para uma questão de reserva energética instantânea, a glicose ela é maravilhosa, porque ela está disponível, ela é fácil de quebrar e o nosso corpo faz isso com uma agilidade e com uma destreza muito grande. Então, a gordura ela é usada mais para armazenamento energético de longo prazo, tudo bem? Então, grupos animais usam a gordura como reserva energética de longo prazo. É por isso que quando nós comemos muito, fazemos pouco exercício, a gente engorda, porque a gordura ela vai se fixando, né, no tecido adiposo. O tecido adiposo é o tipo de tecido que a gente tem de armazenamento de gordura, tudo bem? Tecido adiposo, tudo bem? Eu anotei aqui em cima para vocês, pausa aí um pouquinho para escrever. O tecido adiposo é o tecido de armazenamento de gordura. Essa gordurinha que você tem no buchinho, que tem embaixo do braço, todos os locais onde a gordura se armazena, né, é o tecido de armazenamento de gordura, a gente chama de tecido adiposo. Segundo, a gordura é um excelente isolante elétrico e excelente isolante térmico. Pessoas que têm um percentual maior de gordura, pessoas que são mais gordas, elas tendem a sentir menos frio ou demorar mais a sentir frio, porque a gordura ela tem esse caráter de aquecer. E também é um excelente isolante térmico. As células nervosas, os neurônios do nosso corpo, eles têm essa estrutura aqui, elas têm o corpo celular, esses dendritos aqui saindo do corpo celular, tem esse prolongamento gigante que a gente chama de axônio, e mais dendritos aqui na ponta. O axônio, ele é coberto por essas estruturas aqui. Essas estruturas aqui, gente, a gente chama de bainha de mielina, tá? Todas elas, cada anelzinho desse aqui é uma bainha de mielina. Essas bainhas de mielina, elas auxiliam o impulso nervoso que sai daqui do corpo celular, né? Porque o impulso elétrico das nossas células do sistema nervoso, elas saem do corpo celular e elas precisam percorrer toda essa extensão dessa célula aqui, desse
axônio, até chegar na ponta de um dendrito desse e passar a informação para a próxima célula, tá? Com o advento da bainha de mielina, em vez desse impulso elétrico ir devagarinho por aqui, ele vai pulando essa bainha de mielina. Então, isso agiliza muito a transmissão de mensagem no sistema nervoso, tá bom? Então, graças ao isolante, ao isolamento térmico, ou desculpa, ao isolamento elétrico que a bainha de mielina, que é feita de lipídios, confere a esse axônio, tudo bem? Então, em vez do impulso nervoso ir percorrendo, ele vai pulando a bainha entre os nós até chegar na ponta do axônio, beleza? Uma outra, proteção mecânica. Então, pessoas mais gordas, elas tendem a sentir menos dor quando elas caem, tá? Por exemplo, bebês possuem um percentual de gordura mais elevado do que o de pessoas adultas, naturalmente. Porque essa gordura no corpo dos bebês, elas permitem que quando o bebê cai, quando o bebê tomba, ele tenha menos chance de sofrer com alguma lesão por causa dessa queda, tudo bem? Então, também proteção mecânica. Compõe as membranas celulares. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas uma das informações, uma das funções mais famosas, né? A gente sabe, né, que nossas células elas possuem uma membrana e a membrana celular ela é composta de lipídios, né, ou glicolipídios. Na realidade, glicolipídios não, desculpa, fosfolipídios, que nós vamos falar nessa aula também. Os fosfolipídios são os lipídios agregados a uma molécula polar, né, que formam a membrana celular. Lá na frente a gente vai falar sobre isso e nós vamos ter uma aula só disso, né? Os lipídios também formam alguns hormônios, os hormônios esteroides. Então, os hormônios que são formados a partir de colesterol, né? Colesterol, presta atenção aqui, ó, colesterol, esteroide, progesterona, testosterona. Então, todos esses hormônios eles são formados a partir de lipídios, a partir de colesterol, beleza? Então, hormônios esteroides são compostos lipídicos, são formados a partir de compostos lipídicos. E, obviamente, né, os lipídios, por serem apolares, eles também têm essa característica de serem impermeabilizantes. Então, eles permitem que determinadas estruturas, como por exemplo essa folha aqui, evitem que a água penetre ou passe pela folha. Então, essa folha ela é coberta por uma camada de cera e isso faz com que essa água, por exemplo, que está aqui represada, ela não penetre e ela não adira à superfície da folha. Lembra que eu falei da capacidade de aderência da água, né? A água tem a capacidade de aderir às superfícies, por isso que ela gruda na gente, por isso que a gente se molha. E uma camada de cera sobre essa folha aqui, por exemplo, evita que essa água tenha alguma aderência sobre essa folha. Tudo bem? E aí a gente vai falar sobre os tipos de lipídios. Primeiro nós vamos falar dos glicerídeos, que tem função de reserva energética. Depois nós vamos falar dos cerídeos, que tem essa função impermeabilizante aqui, que eu mostrei para vocês. Depois nós vamos falar dos hormônios esteroides, depois dos fosfolipídios e depois dos carotenoides. Então vamos falar de cada um deles aqui no restante da nossa aula. Primeiro vamos falar dos glicerídeos. Os glicerídeos que compõem aí os ácidos graxos, né, que compõem basicamente a gordura, toda a gordura que circula no nosso corpo e que é armazenada em tipos de glicerídeos que nós chamamos de triglicerídeos ou triacilgliceróis, né? Esses compostos são compostos de 3 glicerídeos unidos e são os únicos grupos que nós temos nesse armazenamento, tá bom? E esses glicerídeos eles podem ser saturados quando a cadeia ela está toda completa. Ó, perceba que aqui não tem nenhum espaço para esse carbono fazer ligações, tá? E ela pode ser também insaturada quando a gente tem essa quebra aqui, né, na molécula, né, na cadeia aqui, a gente tem esse carbono fazendo uma dupla ligação. Então você tem espaço nesse carbono aqui para fazer
uma ligação aqui com hidrogênio e nesse carbono aqui para fazer uma ligação aqui com hidrogênio. Graças a essa falta de hidrogênio nesse espaço e nesse espaço, esse carbono faz uma dupla ligação um com o outro, o que causa essa dobra. Então, em vez dele ser reto, dele ser saturado, ele é insaturado e aí ele sofre essa dobra aqui. Gente, essa informação ela é importante porque o que acontece? Nós temos esses dois tipos de lipídios que podem ocorrer no nosso corpo, certo? Os lipídios saturados, eles têm uma chance maior de se unirem, de se juntarem, né? De ficarem uns sobre os outros, porque eles são retinhos, ó, você vê que eles são todos retinhos. Então, a chance deles ficarem sobrepostos uns sobre os outros e meio que tão unidos, aderidos, eles colarem e formarem uma superfície rígida e muito difícil de serem separados, né? Você passar alguma coisa aqui, muito dificilmente você vai arrancar um lipídio desse de uma torre, vamos dizer assim, de um acumulado de lipídios que estejam, por exemplo, acumulados na borda de um vaso sanguíneo. O que não acontece com lipídios insaturados, tá? Lipídios insaturados, que são lipídios que eles têm essa dupla ligação aqui. E aí eles têm essa dobrinha. Quando o lipídio ele é insaturado, ele é dobrado, ele é mais difícil de ele ficar nessa situação de acabar se sobrepondo um ao outro. Então ele é muito mais fluido, ele é muito mais fácil de você remover. E aí, gente, geralmente as gorduras saturadas, né? As gorduras saturadas, preste atenção no que eu estou falando. As gorduras, elas são geralmente saturadas e de origem animal. Então, banha de porco, banha é gordura, banha é lipídio, tá bom? Banha de porco, banha de tejo, banha de galinha, banha de gado, todas essas banhas são lipídios, que no caso são gorduras. Gorduras são lipídios saturados de origem animal. Anota isso aí, ó. Gorduras são de origem animal e geralmente são saturados, que são essas aqui, beleza? Óleos, quando você vê essa palavra óleos aqui, óleos são de origem vegetal e geralmente são lipídios insaturados. Então lembra aí, se você consome na sua casa azeite, azeite de oliva, aqueles azeites diferentes, o azul, o verde, o vermelho. O vermelho o povo diz que é para fritar. Não, gente, não. Óleos, azeites são lipídios insaturados. São lipídios que fazem bem para a saúde. Eles ajudam a remover esses lipídios saturados da corrente sanguínea, porque eles solubilizam lipídios, porque eles são lipídios também. Então, eles passando, eles interagem com esses lipídios aqui e, de alguma forma, eles arrancam esses lipídios da nossa corrente sanguínea e ajudam a remover também, para eles serem metabolizados no nosso fígado. Tudo bem? Então, gente, óleos são geralmente de origem vegetal e insaturados, que são esses aqui de baixo, tá? Insaturados. Por que eu disse a vocês, não usem o azeite vermelho para fritar? Gente, o azeite, ele varia do azul para o verde para o vermelho, ele varia a acidez dele, tá? Quanto mais caro o azeite, menos ácido é esse azeite, tranquilo? Mas os lipídios que tem ali, eles são, a maioria, insaturados, tudo bem? Quando você frita, como é, professor? Então, o que eu faço para juntar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui e destruir uma dessas ligações para ele ficar saturado, para ele ficar trans? É simples, basta você jogar calor aqui no ambiente aquoso. Então, se você tiver um ambiente aquoso, você joga energia, essa ligação vai se desfazer, esse lipídio vai ficar saturado, vai ligar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, ele vai ficar retinho, certo? Então, quando você frita o azeite, você faz isso aqui, você destrói essa ligação, você destrói, esse lipídio ele vai receber um hidrogênio aqui, e ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Por isso que você não deve usar azeite para fritar nada. Nem aqueles azeites vermelhos. Ah, é o azeite de fritar. Não, não usem, tá bom? Não usem azeite para fritar nada. Os cerídeos, gente, eles são a classe de lipídio impermeabilizante.
eles são ceras que impedem que a água se acumule em determinadas superfícies. Então vocês vão ver por aí diversos grupos de plantas, por exemplo, que possuem cerídeos na composição da sua superfície, para evitar o acúmulo de água. Essa imagem aqui eu mostrei para vocês lá atrás, ela aqui está um pouco maior. Mas vocês percebem que aqui a gente tem uma bola de água que ela não está aderida. Essa folha não está molhada, apesar de ter água aqui, porque essa água não adere, porque essa folha está coberta de cera impermeabilizante, de cerídeos, tudo bem? Nós também, animais em geral, nós também possuímos ceras cobrindo determinadas superfícies da nossa pele, como por exemplo a cera do nosso ouvido. A cera do ouvido ela serve como uma proteção para que o nosso corpo não receba, para que não se acumule água no interior do nosso ouvido. Porque o acúmulo de água no interior do nosso ouvido ou na superfície do nosso tímpano pode causar infecções, pode causar o acúmulo e desenvolvimento de bactérias, tá bom? Além, claro, da cera do nosso ouvido proteger da entrada de determinados insetos ou de determinados outros seres que a gente não consegue impedir que entrem, né, que cabem no nosso ouvido. Então a cera ela serve como uma armadilha para grudar e ficar mais fácil de remover esses animais que entrem no nosso ouvido. Muitas vezes eles próprios saem quando eles veem que eles não conseguem acessar. Tudo bem? Então, inclusive, a recomendação é não passe cotonete no ouvido, deixe ele sujo mesmo, porque essa cera ela tem uma função no organismo, que é a função de impermeabilizar o nosso ouvido. Beleza? As colmeias construídas por abelhas, aqueles hexágonozinhos da colmeia, eles são produzidos com cera também, tudo bem? São produzidos com cerídeos. É por isso que a colmeia, quando chove, ela não molha, porque a cera bate a água e passa direto, e a colmeia não molha, beleza? E as superfícies, como eu falei para vocês, de plantas e frutos. Muitos frutos também possuem uma camada muito fina de cera na sua superfície, que impede a entrada de água nesse fruto, porque a entrada de água externa nesse fruto vai fazer com que entre junto com ela micróbios, pequenos organismos que podem comer esse fruto por dentro. E não é interessante para o fruto apodrecer, porque o objetivo é que ele seja consumido por um animal para que a semente desse fruto seja levada para longe da planta mãe. Tudo bem? Os carotenoides, gente, são pigmentos lipídicos. São esses pigmentos que dão cores avermelhadas, alaranjadas para frutos e legumes, como por exemplo a cenoura, né? A cenoura ela é rica num caroteno, né? Num tipo de lipídio que dá essa coloração laranja para a cenoura, que a gente chama de beta-caroteno. O beta-caroteno ele é alaranjado e ele ajuda as plantas a absorverem uma parte da luz que a planta não é capaz de absorver. Todo mundo lembra do prisma, né? O prisma, gente, ele recebe a luz, isso aqui não tem nada a ver com caroteno, tá? Isso aqui é um exemplo para vocês. O prisma, ele tem esse papel de decompor a luz. Todo mundo já viu isso, né? Entra uma luz branca aqui, a luz é decomposta pelo prisma. Isso aqui é a luz decomposta. Isso aqui é o espectro luminoso da luz branca. A luz que vem do Sol é essa luz branca, do Sol, tá? E aí você vê que quando você decompõe a luz, a gente tem na luz todas essas cores misturadas. Então, todas as cores juntas formam a luz branca. E cor nenhuma forma a escuridão, né? Forma o preto. Então, o que é que acontece? Quando você tem uma superfície amarela, por exemplo, que você vê, que você enxerga essa superfície amarela, você está tendo uma superfície que ela absorve todas as luzes, todos os comprimentos de onda. Preste atenção aqui, ó. Se você tem uma superfície amarela aqui, você está vendo uma superfície amarela, significa que essa superfície absorveu isso tudo aqui e ela está refletindo apenas a parte amarela do espectro de luz. A parte que está sendo refletida do espectro de luz é a parte que a gente enxerga. Tudo bem? A mesma coisa acontece se a superfície for azul, por exemplo. Significa que a superfície está refletindo toda essa parte do espectro de luz, está absorvendo, e está refletindo apenas essa parte azul.
Beleza? E aí o que é que acontece com as plantas? Veja que essas plantas aqui, ó. Qual é a planta? A planta é verde. De acordo com essa explicação aqui, o que é que significa? Que a planta ela está absorvendo todo esse espectro de luz, a clorofila, né, da planta, e ela está refletindo apenas o verde. É por isso que a gente enxerga a planta verde, porque a planta está absorvendo. E essa luz que a planta absorve, menos o verde, é a luz que a planta usa para realizar a fotossíntese. Lembra que a planta precisa de luz para realizar a fotossíntese, para produzir o seu próprio alimento. Então a planta ela reflete o verde. Então essa parte do verde aqui ela não aproveita, porque ela não absorve. E o que é que o carotenoide faz? O carotenoide, veja a cor que ele dá. Ele dá uma cor avermelhada, alaranjada. Então ele absorve uma parte do espectro luminoso que a clorofila não absorve. E fazendo isso, ele auxilia a planta a captar uma parte do espectro luminoso que a planta não é capaz de captar. Captando esse espectro de luz, ele ajuda a planta com um pouquinho mais de luz, com um pouquinho mais de energia para realizar a fotossíntese. Eu espero que vocês tenham entendido isso aqui, porque é uma coisa muito fantástica. É por isso que quando a gente diz assim, que quando você tem, por exemplo, uma camisa azul, você tem uma camisa que ela é de todas as cores menos azul, porque você está vendo o azul. O azul é justamente a cor que ela está refletindo, é a cor que ela não é. A cor que ela é as cores que ela está absorvendo. Então, a camisa amarela, do mesmo jeito, ela é todas as cores menos amarela, porque ela está refletindo o amarelo. O amarelo é o que você vê, tudo bem? Então, a planta ela é verde porque a clorofila absorve todos os comprimentos de onda, menos o verde. E o carotenoide, que tem essa cor alaranjada, avermelhada, faz esse papel de captar a coloração avermelhada, alaranjada, que a planta não é capaz de captar, que ela reflete. Tudo bem? Então, recapitulando aqui, preste atenção. Ó. A planta reflete o verde, ela não absorve o verde. O carotenoide, ele reflete o vermelho. Então, ela ajuda a planta a coletar esse espectro de cor que a planta não capta. Tá? Então, plantas que têm carotenoides incorporados, eles ajudam a planta a absorver justamente essa parte aqui que a planta não absorve, porque lembra? A planta é verde, então ela reflete o verde. Então, ela não absorve esse espectro aqui. E o carotenoide reflete o vermelho, o laranja, o amarelado. Então, ele ajuda a planta a captar essa parte do verde que a planta não é capaz de captar. Tudo bem? Show de bola. Então, vamos embora. E aí a gente vai falar do colesterol. O colesterol ele está presente na membrana celular de todos os animais. Então, a membrana plasmática ela também tem colesterol incorporado. Então, nós temos uma membrana plasmática de animais, tá bom? Colesterol não existe em membrana plasmática de plantas. O colesterol ele está incorporado na membrana plasmática de animais e ele ajuda na rigidez da membrana. Quanto mais colesterol incorporado na membrana, junto com os fosfolipídios, mais rígida, mais dura é a membrana, tá certo? E ela deriva alguns hormônios. Alguns hormônios são feitos a partir do colesterol. Então aqui, ó, colesterol, ó, éster, colesterol, progesterona, testosterona, cortisol também. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, esses são exemplos de hormônios que são produzidos a partir do colesterol. Professor, todos os hormônios são lipídicos? Quando eu faço essa pergunta, vocês já sabem, né? Não. Alguns hormônios têm base proteica, têm base em proteínas, beleza? Então, alguns hormônios não são derivados de lipídios, como, por exemplo, derivados de colesterol. Muitos deles são derivados de proteínas, são cadeias de aminoácidos, polipeptídeos, que nós vamos ver na próxima aula. Tudo bem? E aí, gente, nós temos dois complexos de colesterol extremamente famosos, que o pessoal chama de colesterol bom e colesterol ruim. Tá? O colesterol bom, que é
que é o HDL, ele vai fazer um papel de remover os lipídios da nossa circulação. E o LDL, que é o colesterol ruim, ele vai estar saturado, cheio de lipídios dentro dele. Por isso que é muito preocupante quando a gente tem muito LDL na nossa corrente sanguínea e pouco HDL. O HDL, eu vou escrever ali para vocês, o HDL ele significa High Density Lipoprotein, ok? Ou seja, aqui eu botei lipoproteína de alta densidade, certo? Então o que quer dizer isso? É uma lipoproteína com a densidade mais alta, ela é mais pesada, né? E aqui, Low Density Lipoprotein, ou seja, é uma lipoproteína de baixa densidade. Então, professor, a lipoproteína de baixa densidade não é melhor não? Se ela é de baixa densidade, ela não é melhor não? Não, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Isso azul aqui representa água, tá? Perceba que no HDL a gente tem muito mais água incorporada. Imagine imagine dois copos. Esse aqui, imagine que esse aqui tem mais óleo. Esse aqui tem óleo até aqui, né, que a gente tá vendo. Imagine que esse aqui ele tem óleo até aqui. Então daqui para cima, tudo isso aqui é óleo, tá? Aqui eu não encontrei uma imagem assim com pouco óleo e muito óleo. Vocês lembram que o óleo ele é menos denso do que a água, né? Ele pesa menos do que a água. Então, se eu tenho um copo que tem mais água aqui do que óleo, esse copo é mais pesado do que um copo que tem mais óleo do que água, ou do que um copo que tenha mais óleo nele do que esse aqui, né? Então, por exemplo, vamos dizer que esse aqui tem 10% de óleo nele. Se esse aqui tem 10% de óleo, ele tem uma densidade X. Vamos dizer que esse aqui tem 30% de óleo nele. Como o óleo é menos denso, ele é menos pesado, então esse copo aqui que tem mais óleo, ele vai ser mais leve do que esse aqui, porque a água é mais pesada. Aqui a gente tem 90% de água e aqui a gente tem 70%, não é isso? 70%, 90%. Então esse copo aqui, que tem a água, que vai pesar mais, vai ser mais pesado do que esse aqui. É por isso que a lipoproteína de alta densidade, o HDL, ela é melhor para a saúde do que o LDL. Os dois, obviamente, são extremamente importantes para o nosso organismo. Os dois, eles têm uma função específica cada um, que é basicamente de limpar o nosso organismo, de remover as gorduras do nosso organismo, certo? E aí, a gente tem um macetinho. Então, o macete para saber qual é o bom, qual é o ruim, entre aspas, né? A gente tem esse aqui, ó, o HDL, que é o colesterol bom, né? A gente chama hoje Deus livra, né? E o LDL, que é o colesterol ruim, a gente chama de logo Deus leva, LDL, beleza? Gente, o LDL, ele tem a função de pegar colesterol no fígado e levar o colesterol diretamente para as células, para ser utilizado nas células, tudo bom? E o HDL, ele tem a função de limpar as células, removendo lipídios e colesterol, né, das nossas células. Então, quando a gente tem um acúmulo muito grande de LDL nas nossas células, esse LDL ele vai se acumulando na parede dos nossos vasos sanguíneos. Então ele vai se acumulando, ele vai se acumulando, ele vai se acumulando e ele vai estreitando os nossos vasos sanguíneos, impedindo que o sangue flua de maneira natural. E isso aqui causa trombose, causa AVC, causa problemas de circulação gravíssimos que podem levar à morte. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, os fosfolipídios. Gente. Os fosfolipídios são lipídios que compõem as membranas celulares. Muita atenção aqui, tá? Os fosfolipídios, isso aqui são 3 imagens representando a mesma coisa, tá? Essa aqui é uma representação esquemática, essa aqui é a fórmula
e esse aqui é por um modelo de preenchimento espacial, tá? E aqui é só uma representação ilustrativa, que é a cabecinha e os ácidos graxos. Ó, o lipídio, gente, ele tá aqui, ó. O fosfolipídio, ele tá aqui, ó. CH2, lembra? C com um H aqui e um H aqui. Aí aqui outro C, outro 2H. C, 2H. Por isso que chama CH2. Beleza? Então aqui é a representação do lipídio. Lembra, os lipídios, eles são apolares. A cabeça do fosfolipídio, ela não é apolar. Perceba, a gente tem um glicerol que é neutro, a gente tem um fosfato negativo e a gente tem uma colina positiva. Então, o grupamento da cabeça do fosfolipídio, ela é polar. Então, é por isso que aqui, ó, a cabeça do fosfolipídio, que compõe a membrana celular, ela é hidrofílica. Ela tem polaridade, então ela tem afinidade pela água. As caudas que são feitas de ácidos graxos, elas são hidrofóbicas, então elas não têm afinidade pela água. Vocês vão ver que na membrana plasmática das células a gente tem a cabeça virada para fora e para dentro da célula, e aqui a cabeça virada para fora, e aqui a gente tem um outro lipídio, perna com esse aqui. Deixa eu desenhar. Aqui a gente vai ter um outro lipídiozinho com as suas perninhas viradas para o interior. Então, vai ter uma cabeça virada para o interior da célula e uma cabeça virada para o exterior da célula, e os lipídios vão estar fazendo contato entre si. Tudo bem? Então, anotem aí. A cabeça do fosfolipídio, ela é polar. Ela tem afinidade pela água. A cauda, as caudas, né, porque sempre são duas, pode ser uma reta e uma curvada, duas retas, duas curvadas, independente, tá bom? Independente. E aqui, ó, mostrando, ó, ligação cis, ligação dupla, lembra? E aqui ligações trans. Tudo bem, gente? Então foi isso. Essa aqui é a nossa aula de lipídios. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Aqui está o resumo da nossa aula. E aí vocês pausem aí, leiam, façam as anotações de vocês. Aqui tem as anotações da aula de glicídios e da aula de lipídios. Lembrem, não confundam lipídios com glicídios. Lipídios são gorduras, glicídios são açúcares, carboidratos. Tá bom? Não confundam glicerol com glicose. Glicose é açúcar, glicerol é lipídio. Não confundam glicídio com glicerol. Glicídio é açúcar, glicerol, lembrem de esteroides, glicerol é carboidrato, desculpa, é lipídio. Beleza, gente? Então é isso, espero que tenha sido massa para vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço!